Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer te ter por aqui. Se tu não conhece ainda o canal, já vem, dá uma olhada nos conteúdos. Mas a minha vontade é que tu te sinta muito em casa por aqui. Eu trago muitos conteúdos sobre vida leve, equilíbrio emocional e muitos conteúdos também para psis que querem aprender a construir uma carreira de valor. E nesse vídeo aqui eu vou falar em especial sobre algo que é um desafio muito grande, tá? Para muitas empreendedoras e para muitas psis, que é justamente como manter constância no digital. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso no meu Insta e eu resolvi separar aqui alguns pontos que eu entendo que fazem toda a diferença na hora da gente realmente cultivar, né, essa frequência e essa tão desejada constância. Então vamos embora. Primeiro ponto aqui, a gente precisa saber o motivo para a gente estar aqui. Sem motivo, não tem persistência que dura. O Instagram, ele é um trabalho, ele não é um lazer. Então a gente precisa fazer contato com essa necessidade de estar aqui. E não apenas com desejo, com uma vontade, se acontecer isso é legal. Não, eu tenho que ter muita clareza do meu propósito para que isso me mantenha, né, engajado nessa busca de constância. O segundo ponto aqui é a gente trocar essa mentalidade só de resultado por uma mentalidade de identidade e de processo, ou seja, quais são as coisas que eu quero cultivar por aqui. Porque a ideia aqui é a gente seguir jogando, ou seja, a gente seguir no digital. Então, por exemplo, eu quero ser uma psi que se divulga e que cria uma comunidade no digital. Esse é um grande propósito meu, essa é a identidade que eu quero construir aqui. Então eu não vou focar só se eu tive o resultado ou se eu não tive, se X curso vendeu como eu queria, se X post teve um engajamento. Não, a construção dessa identidade é algo muito maior. Tá? E depois que a gente decidir a pessoa que a gente quer ser, ou seja, a identidade que a gente quer construir, a gente vai se provar isso com pequenas vitórias. Então, cada vez que eu faço um stories partilhando uma reflexão minha, eu tô, dando um passinho para cultivar essa comunidade que se engaja, que também acredita na leveza, que também acredita que a saúde mental é importante e que também acha, que as terapias contextuais dentro da psicologia podem ajudar. Percebe que é muito mais do que ter um resultado no curto prazo? Essa lógica de longo prazo que vai fazer toda a diferença. Respeite os teus limites. Gente, a gente pensa em constância, normalmente a gente pensa no que a gente tem que fazer. Mas a gente esquece de pensar o que eu não quero fazer. Ou, por exemplo, do que eu não quero abrir mão para estar no digital. E esse é um ponto super importante, porque se a gente não respeitar esses limites, com o tempo a gente vai cansar. Então, por exemplo, por um tempo, eu fazia lives, Por muito tempo eu fiz lives. Já fiz live às 8 da manhã, depois fiz lives ao meio-dia. E, naquele momento, fazer lives estava ok. Hoje, fazer lives não é uma escolha que eu gostaria de ter. Se eu tivesse que fazer lives, ou se eu me colocasse essa obrigação, eu provavelmente, como até aconteceu no início, eu botava e daí eu começava a desmarcar, e daí eu marcava live, daí eu não comparecia, e ficava uma situação onde eu me cobrava, e daqui a pouco eu criava uma expectativa também que eu não ia conseguir atender. Então eu percebi, com tudo isso, que nesse momento o meu limite é não ter lives. Eu já produzo bastante posts, eu, consigo interagir com stories, o que é super legal pra mim, mas eu não quero fazer lives. Um outro limite importante, tá? Eu não posto ou não faço coisas de noite, porque é o meu momento, É o meu momento de estar com a minha família e eu não quero estar com o celular partilhando, divulgando, refletindo. Então, é muito raro que eu faça alguma coisa de noite, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária. Esse é um limite meu. Final de semana, viagens, eu só posto o que eu tô afim, então não é mais até uma brincadeira, uma coisa de criar, proximidade com vocês, do que pra mim um trabalho, algo que eu vou partilhar uma reflexão ou trazer algum ensinamento, como eu normalmente faço nos dias de semana. Então, assim, esses são os meus limites, tá? O que eu tô só dando exemplos aqui para que vocês pensem quais são os limites de vocês para estar no digital de uma forma que faça sentido e que fique bem. Outro elemento importante, a tua constância não precisa ser igual à da tua colega. Tem que estar todos os dias nos stories, tem que postar X vezes no feed. Gente, eu vou além dessas regras. A presença aqui tem muito mais a ver de eu estar sempre reforçando uma direção do que eu ter que cumprir, X, Y, Z coisas. E outra coisa, além da nossa constância ser diferente de pessoa para pessoa, ela é diferente com base nos nossos processos. Então, por exemplo, quando eu tô em um momento de lançamento ou com alguma inscrição de algum curso aberto, são momentos onde eu naturalmente preciso estar mais constante. Então, a minha escolha de estar mais constante, ela também tem a ver com saber que isso é efetivo. Agora, um momento de pós-lançamento, que eu tô precisando
precisando descansar, porque eu investi muita energia, esse vai ser um momento onde eu não vou estar constante, eu não vou me exigir isso, eu não vou me colocar nesse lugar, porque não precisa, e 2, porque eu preciso respeitar os meus limites. Então percebam aqui que existe esse fluxo, essa diferença. Outra coisa, tem dias em que a gente tá super bem-humorada, super feliz, disposta, com reflexão. Poxa, esse é um dia pra ir lá e fazer coisas. Agora, acordei mal-humorada, né? Não tô bacana fora do online. Por que nesse dia eu vou ter que ser constante? Por que eu não posso respeitar e ir num outro dia? Lembra, se o jogo é de longo prazo, não vai ter problema eu respeitar e eu entender que hoje não, amanhã sim. O que eu não posso deixar é hoje não, amanhã não, nunca não. Aí bem, né? Aí eu não tô não tô respeitando os meus limites, eu tô me limitando, é muito diferente, então presta atenção. E aí eu quero inclusive frisar aqui, tá? Que descansar não é desistir. Inclusive, descansar não é algo que a gente precisa se permitir. Descansar é uma necessidade. Da mesma maneira, quando a gente pausa, né? Então ali um exemplo, depois do lançamento eu pauso, eu não estou abandonando o Instagram, não estou largando este barco. Eu estou respeitando os meus momentos. E com isso, eu consigo manter a constância. Um ponto muito ignorado quando a gente pensa da constância também é algo que muita gente briga, eu já briguei muito com isso aqui também, que é o seguinte, né? Mas quando que eu vou efetivamente me dedicar para esse bendito desse Instagram? Estudando sobre hábitos, que é um assunto que eu gosto muito, eu encontrei que a intenção de implementação é o que mais aumenta as chances da gente adotar um hábito. E é muito engraçado, né? Mas sabe aquela sensação, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente dorme e a gente sabe que tem uma coisa no outro dia, e parece que né, até o nosso sono é diferente, a gente acorda já sabendo, amanhã vai ter tal viagem, a gente acorda já naquela viagem, não precisa nem ter despertador, a gente já acordou, né? Por quê? Porque a gente dormiu decidido que naquele outro dia a gente teria algo que a gente faria. Agora experimenta assim a gente dormir. Ai, não sei se amanhã eu vou na academia, talvez eu vá, talvez não vá. Eu vou apostar aqui que a chance de tu acabar não indo e procrastinando e fazendo qualquer outra coisa, ela é muito maior. Por quê? Porque a gente não intencionou o que a gente queria, né? A gente não planejou. E aí, uma parte da decisão se perde nesse processo. Então, aqui vão algumas dicas muito simples, tá? Mas que fazem muita diferença pra gente ter essa constância, né? Deixa claro quando que tu vai investir, tá? No teu Instagram. Qual é o momento ideal da tua rotina, né? Eu separo um turno para pensar em conteúdos. Eu sei mais ou menos os horários que eu faço stories. Eu não sigo isso à risca, é claro que não. As coisas mudam, é claro que mudam. Mas eu tenho uma base, eu tenho um norte. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para ter essa clareza do quando realizar é pegar um hábito que a gente já tem e colocar depois o que a gente quer desenvolver. Então, vamos imaginar, eu tenho o hábito de tomar café, né? Tomo café todo dia. Então, depois de tomar café na segunda-feira, eu vou gravar stories. Então, eu já deixo essas duas coisas juntinhas. Isso vai ajudar, né, com que eu saiba o que fazer, quando fazer. E como eu já tenho esse hábito aqui, essa cola desses dois hábitos juntos, ele vai aumentar a chance de que eu, de fato, execute. Outra estratégia é a gente deixar aquilo que a gente tem para fazer um pouco mais atraente. E a gente pode fazer isso colocando o que a gente precisa fazer primeiro e depois alguma coisa que a gente adora fazer. Basicamente, aqui a gente tá procurando um reforçamento, né? Um reforço mais positivo. Então, eu tenho que gravar esse vídeo, mas, meu Deus, tô com vergonha, nananã. Bom, vamos lá. Depois que eu gravar esse vídeo, eu vou descer e vou tomar um cafezinho. Vai ser o meu momento de pausa. Então, eu faço esse momento ficar depois daquilo que eu tenho pra fazer. É importante, não troca essa ordem, senão a procrastinação assume a história. Facilitar a nossa vida também vai fazer diferença para a constância, né? A gente tem que facilitar principalmente o nosso ambiente para que esses estímulos nos lembrem e aumentem também a chance da gente aderir naquele novo hábito. Então, por exemplo, eu deixo aqui, esse é o meu espaço de gravar, eu já deixo aqui um tripézinho pronto, né? E aí, quando eu preciso gravar, eu venho pra cá. Porque toda vez que eu sabia que eu tinha que gravar, mas eu tinha que montar a coisa, eu não vinha. Então, uma coisa muito simples, né? A história da garrafinha d'água, eu não bebo água, tem que beber, tem que beber. Bom, compra uma garrafinha e bota ela do lado da tua mesa. É uma coisa assim que parece que não vai fazer diferença nenhuma, mas é o que mais faz. Então invisto nessas pequenas coisinhas. E aí, com o tempo, essa própria constância, esse próprio hábito vai se tornando satisfatório simplesmente pelos resultados que ele vai gerando. Então, por exemplo, agora que eu já tô constante no Instagram há muito tempo, eu percebo tudo que me gera de visibilidade, né? Todo o retorno que eu tive me conectando com pessoas, como os meus serviços estão sendo bem avaliados, bem aceitos, né? Hoje eu tenho essas coisas para me motivar. Quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Então, eu precisava, né, criar essas estratégias, como eu compartilhei aqui, para me motivar.
Tá? Então, quando a gente consegue ter essa paciência, né, para o que a gente chama aqui de reforço intrínseco, né, para que isso comece a aparecer, mais chance a gente vai ter de ser bem-sucedido. Então, com isso, eu finalizo este vídeo sobre constância no digital. Serve para constância em outras áreas também, tá? Mas enfim, aí fica a teu critério. Se tu gostou desse vídeo, por favor, curte aqui, me comenta, né? Manda informação, que eu adoro essa troca com vocês. E não te esquece também de te inscrever no canal, por favor. E um super beijo e até o próximo vídeo.